Bom, aqui vamos para a terceira estrofe. Essa palavra faz parte desse verso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa palavra faz parte desse verso. Do trabalho sem par do imigrante. Olha só, do trabalho sem par do imigrante. Ele trabalhava sem parar, né? O imigrante chegou aqui com muita força de vontade porque ele tinha que construir uma cidade. Eles tinham que construir e se desenvolver, porque aqui não tinha nada a não ser a natureza, né? A floresta, os animais e os recursos que a terra tinha escondido aqui, os recursos naturais, né? Aí entra, lembra, o extrativismo? O ouro, né? O que mais? A madeira, os minerais, que não deixa de ser o próprio ouro, né? A borracha. E aí começaram a desenvolver todo essa, para ver o que tinha quais eram as riquezas que essa terra possuía para eles poderem se desenvolver, desenvolver a economia, desenvolver a cidade, gerar empregos e, enfim, foi indo gradativamente, aos poucos, apenas do trabalho na lavoura, na pecuária, no extrativismo, e aos poucos foi gerando recursos, eles foram gerando recursos e trazendo a indústria para a região também. Depois a gente vai chegar ainda aqui, já vai falar sobre a indústria. Então, o imigrante trabalhava sem parar, com bravura e ardor soberanos. Ardor soberanos. Meu Deus, o que é isso? Com bravura? Eles estão bravos e ardendo? Soberano? O que é isso, gente? Ardor quer dizer intenso, forte, né? E soberano, significa que o imigrante ele trabalha sem parar, com garra, com intensidade, soberano, de forma dominadora, com autoridade, ele exerce poder sobre esse lugar, ele quer vencer, ele veio com muita vontade de vencer, então ele trabalha com bravura, com intensidade, com força, com calor, com domínio, com autoridade, ele exerce poder, né? E aí diz, surge brusque, viril e gigante, vai surgindo, brusque a cidade vai se tornando, vai ganhando forma, porque aí, lembra, no início a cidade não tinha esse nome, certo? Se fosse pra gente entrar aqui, teria muita coisa, mas eu vou deixar links para vocês verem sobre por que Brusque recebeu esse nome, né? Mas surgiu Brusque, vai surgindo a Brusque, viril e gigante. Nossa, Brusque é uma gigante? O que é essa palavra viril? Vocês já ouviram falar em viril? Certamente já, mas o que significa isso aqui, esse viril? Viril é uma característica própria do homem masculino mesmo. Significa características másculas, fortes do homem, varonil, né? São características próprias do homem. Então, surge Brusque como um homem másculo, forte e gigante, né? Como um gigante. Estava nascendo aí uma Brusque gigante. Já passados que foram 100 anos, né? Então, os primeiros 100 anos foram muito trabalhosos, mas estava surgindo aí uma cidade valorosa, uma cidade viril, uma cidade soberana, né? Com domínio, com força, com garra, uma cidade próspera, desenvolvida, né? Claro que depois de lá do centenário, muita coisa aconteceu, foi mudando, foi desenvolvendo, né, até os nossos dias. Mas aqui, nessa ocasião, quando o hino foi criado, Brusque tinha 100 anos de existência. Então, terra minha, a terra é minha, né, o autor está cantando, só está escrevendo. Só tens ocupado, ela ocupa uma posição de relevo altaneira. O que é uma posição de relevo? O relevo é a terra, né, o solo onde se pisa. Só tens ocupado uma posição de relevo altaneira, né? Essa superfície dessa terra está ocupando uma posição altaneira. O que é altaneira?
né? Não sei se vocês já ouviram falar. Altaneiro é algo que está elevado, que permanece numa altura acima dos outros, ele é capaz de voar muito alto, quem ocupa essa posição altaneira. Então o autor diz: terra minha, tu só tens ocupado essa posição, tu estás voando alto e vais voar cada vez mais alto. O autor afirma isso aqui na canção, porque ele está vendo, ele viu a prosperidade, ele viu o desenvolvimento da nossa cidade, né? E teu nome entre mil é citado como exemplo à nação brasileira. E aí ele diz, o teu nome, Brusque, ele é citado como exemplo à nação brasileira. E aqui eu diria assim, né, o autor da canção, ele não deixou, na verdade, de ser uma boca profética aqui, né, para nossa cidade. Porque a nossa cidade, ela já se destacou muito, ela é citada como uma das cidades melhores para se morar, com qualidade de vida excelente, um lugar calmo, um lugar tranquilo, um lugar próspero, né? Que tem uma qualidade de vida muito boa para se viver. E aí, ó, justamente isso aqui aconteceu. O nome da nossa cidade, ela é citada como um exemplo de um povo trabalhador, honesto, né, que pensa muito no trabalho, que trabalha aqui, ó, sem parar, com bravura, de forma intensa, de forma dominante. Ele quer dominar, né, ele quer ganhar, ele quer ser o melhor, né. Então isso o autor já previu que aconteceria, né? E claro, se nós somos descendentes deles, nós temos esse DNA nas nossas veias, né? E aí, no final, temos aqui, claro que em cada espaço entre uma estrofe e outra vem o refrão, só que a Pro deixou o refrão no final. O refrão tem apenas 6 versos, né? E aí ele diz, salve Brusque mortal, o primeiro verso do refrão. O que é salve? É para salvar Brusque? De algum perigo? Não, esse salve aqui, ele está expressando uma saudação, um cumprimento, né? Vamos cumprimentar, vamos parabenizar Brusque, imortal. O imortal, Brusque vai morrer, professora? É que mortal é quem morre, imortal é quem não morre? Quer dizer que Brusque nunca vai morrer? Sim, não é nesse sentido de morrer ou não morrer, é no sentido que dura para sempre, né? Vamos saudar Brusque, vamos parabenizar Brusque, que ele vai permanecer perpetuamente, infinitamente. Hoje nós estamos vivendo a nossa geração, mas daqui 100 anos nós já também não existiremos mais, né? E aí terá outra geração construindo a história de Brusque, né? Mais 100 anos, Brusque vai fazer 260 anos. Como é que será? Como é que eles vão lembrar de nós, será? Né? Nós estamos lembrando das pessoas que viveram lá há 160, 100 anos atrás, certo? Então, é uma saudação. Vamos parabenizar Brusque, que permanece para sempre. No recesso dos teus vales. O que é o recesso? Meu Deus, mas recesso é feriado isso aqui? Não, aqui quer dizer esse recesso, pessoal, é um local, né, no recesso dos teus vales. É um local afastado, é um retiro, é um lugarejo, era apenas aquele local pequeno, como se fosse um lugarejo, um vilarejo, uma aldeia onde tudo começou, que era um local muito remoto, afastado dos grandes centros, das grandes cidades, né? No recesso, lá no vilarejo, dos teus vales, entre os vales, no vale, né? Entre os montes, ó, ressoa nos ares. Esse ressoar aí, ó, ecoa com força, né? Soa. Então, esse vilarejo lá no vale ecoa nos ares. Com o quê? Com o cantar triunfal do progresso, porque eles estavam cantando, eles estavam esperando isso, né? O cantar triunfal do progresso. Triunfal, gente, é o que comemora ou alegra uma vitória, o cantar alegre da vitória. Eles estavam esperando alegremente o progresso, né?
o avanço, o resultado de progredir, de desenvolver essa cidade. E o que aqui, ó? No recesso dos teus vilarejos, ecoa nos ares o cantar triunfal do progresso, o cantar a vitória do progresso que vai vir por onde? Olha aqui, ó, a presença da indústria já aqui, ó. Pela voz singular dos teares. Singular, o que quer dizer o singular aqui, ó? Não é o singular e o plural, não deixa de ser, né? Singular é uma coisa única, especial, distinta, uma voz rara dos teares. Por que é único? O que é tear aqui, ó? Os teares são as máquinas ou os aparelhos de tecer que já tinham chego aqui. Lá do outro lado do mundo já tinham trazido os primeiros teares para cá. E foi aqui na nossa região que chegaram os primeiros teares do Brasil, né? Que eram os aparelhos de tecer. Então, por que é singular? É único, os teares. Os nossos teares são os únicos dessa terra. Então, nós vamos cantar o progresso pela voz singular dos teares, olha só. E aqui ele convida a saudar, a parabenizar Brusque novamente. Bom, espero que vocês tenham entendido a letra, né? E aí a gente pode ler novamente. Mas aqui no final, ó, eu quero destacar a letra do hino, em homenagem ao centenário de Brusque, que foi em 1960, é de autoria do diácono Eduardo Mário Tavares. Esse homem, ele não era brusquense, ele nasceu em Itajaí, em 20 de outubro de 1919, mas foi ele quem escreveu a letra dessa canção, a letra do hino. E aí, como a Pro falou, ó, o hino, ele só foi, esse hino ao centenário, em homenagem aos 100 anos de Brusque, ele foi estabelecido como hino oficial do município de Brusque apenas no ano de 1993, através da lei número 1769, em 26 de abril de 1993. E a música do nosso hino, né? Porque quem escreveu a letra foi o Eduardo Mário Tavares, mas a música, quem deu a melodia, foi o maestro Aldo Krieger, que é um ícone aqui da nossa cidade, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da explicação sobre o hino de Brusque. Agora, leiam novamente as palavras, o hino, sabendo o que significa cada palavra, que vai fazer muito mais sentido para vocês, cada vez que vocês lerem, né? O hino, sabendo o significado de todas as palavras, fará muito mais sentido e vocês vão saber o porquê que ele escreveu isso, né? Tudo tem um porquê, não tá escrito ali à toa. Tem uma história, tem um contexto, né? Tem uma intencionalidade, o autor que escreveu. Ele não escreveu simplesmente da mente dele. Claro, ele escreveu, foi uma inspiração que ele teve, mas ele observou todo o trabalho, todo o trajeto, tudo o que havia acontecido com essas pessoas, com esses imigrantes que chegaram desde a sua chegada aqui no continente do Brasil, brasileiro, e a sua trajetória, palmilhando o roteiro até aqui mata dentro, desbravando, derrubando, construindo as suas casas, os seus engenhos, as suas lavouras, né? Extraindo dessa terra os recursos, as matérias-primas, o ouro, a madeira, o corante, a borracha, enfim, e até trazer aí as primeiras máquinas para cá, onde vai tornar Brusque, que aí depois a gente pode continuar o estudo da história, que hoje Brusque é considerada o berço, né? Já foi considerado o berço da fiação catarinense, mas é um polo têxtil fortíssimo, né? Na criação, na fabricação de tecidos, certo? Depois vamos conferir lá no Moodle o que vocês têm que fazer a partir de agora, então. Um beijo.